E o Senhor dá não só a direção para onde devemos ir, mas o Senhor também dá orientação a respeito do que devemos falar e do que devemos fazer. Mas na sequência desse texto nós vamos encontrar também o Senhor Jesus dando condições, as condicionais a respeito de como nós devemos executar esse trabalho. Não é para executar do jeito que a gente quer, se comportando como a gente quer, mas esse trabalho é para ser feito segundo as limitações, as orientações, as condições que o nosso Senhor Jesus nos dá. E veja então o que ele diz. No versículo 9, ele fala: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que ele está dizendo nesse texto? Até porque parecem coisas antagônicas. Num primeiro momento ele diz para não levar ouro, prata ou bronze. Manda não levar alforje. E depois diz que digno é o trabalhador do seu salário. O que o Senhor está falando? Bom, para um judeu, as palavras do Senhor Jesus aqui são bastante óbvias, porque eles tinham um compromisso muito sério. Um rabino, ele tinha que assumir dentro do judaísmo um compromisso de jamais usar, uma terminologia que eles usavam, a coroa da lei para atrair benefícios a si mesmo. Um exemplo do que seria usar a coroa da lei, nós encontramos na vida de um rabino antigo, e este rabino, num momento da sua vida, da sua história, ele estava numa caminhada, sentiu fome, o nome dele era Tarfon, e este rabino chamado Tarfon, lá dos tempos antigos, ele sentiu fome, e ele passou perto de uma horta onde alguns trabalhadores tinham terminado de colher figos, e sobraram alguns figos caídos no chão. Então esse rabino Tarfon, e começa a se alimentar daqueles figos que estavam caídos no chão. Enquanto ele se alimentava, voltaram os trabalhadores daquela horta. E quando perceberam que Tarfon estava ali se alimentando daqueles figos, sem reconhecer quem era, chegaram e deram uma boa surra nele, por ele ter invadido uma horta que não era dele, e comido figos que ele não plantou e nem comprou. No meio da surra, eles perceberam que aquele homem não era desconhecido, era alguém conhecido. E então eles pararam e perguntaram quem ele era. E ele disse: eu sou o rabino Tarfon. Por favor, parem com isso, eu sou um rabino. Essa foi a expressão que ele usou. E imediatamente os trabalhadores pararam e pediram perdão a ele por terem batido num rabino que estava comendo dos seus figos. O problema é que alguns dias depois daquilo, esse rabino Tarfon, ele começou a se martirizar e a sofrer. E ele escreveu inclusive artigos e livros contando da sua tristeza e da sua miséria, porque todos os dias de sua vida, a partir daquele momento, ele passou a se lamentar dizendo: miserável de mim, porque eu usei a coroa da lei para o meu próprio benefício. Para comer figos. E ele se lamentou para o resto da vida. O que ele quis dizer com essa expressão é: eu usei o meu ofício para justificar uma ação errada. E as pessoas aceitaram essa justificativa, mas isso foi terrível, porque isso causou um mal-estar para a minha vida para sempre. Uma coisa simples, né? Aliás, uma coisa insignificante comparado ao que muitos mercenários da fé fazem nos nossos dias, que usam os seus títulos, os seus ofícios para abusar da boa fé das pessoas. Mas então o que o Senhor Jesus está prevendo nesse texto e orientando os seus apóstolos para que eles não fizessem é exatamente isso. E o Senhor Jesus começa essa orientação dizendo para eles que era condicional nessa missão deles, condicional, que eles que receberam de graça deveriam dar. De graça recebestes, de graça dai. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da mensagem que eles ouviram de salvação, do convite que Jesus fez a eles, e então eles deveriam replicar o que Cristo fez, não cobrar absolutamente nada por isso. Então Jesus estava mandando que eles fossem aqueles que estavam perdidos, anunciassem a salvação, anunciassem o reino de Deus, curassem, ressuscitassem, purificassem,
pregassem o evangelho e não cobrassem absolutamente nada por isso, porque eles receberam a salvação de graça, e de graça eles deveriam dar esta mensagem para as pessoas. Esta é a primeira condição que Jesus vai dar para aqueles homens. Eles deveriam considerar isso. A segunda recomendação dessas condições que Jesus está dando é que eles não levassem consigo nem prata, nem ouro, nem bronze e nem alforje. O que significa isso? Significa, olha, vocês vão para uma missão e essa missão é rápida e urgente. Moeda naquela época, o dinheiro naquela época não é igual ao dinheiro de hoje de papel. Dinheiro naquela época era ouro, prata e bronze. Se você fosse carregar dinheiro com você, você ia carregar peso extra. E essas moedas, elas eram colocadas num cinto que os judeus usavam, que era um cinto largo. E na ponta ou nas laterais desses cintos haviam bolsos, igual a gente tem bolso na calça. E nesses bolsos eles encaixavam aquelas moedas de ouro e de prata. E isso fazia daquele cinto um negócio extremamente pesado. E algo que tirava de você a destreza e a disposição para os seus movimentos. E para as jornadas que eles precisavam fazer, eles não podiam levar aquilo. Jesus falou, vocês não vão levar nem cinto, nem ouro, nem prata, nem bronze, vocês não vão levar essas coisas. E os alforjes? Alforje normalmente era algo usado para guardar água. Mas também alforje é um nome dado a uma bolsa que se levava ao lado para guardar dinheiro. E eram os alforjes também que os cegos, os mendigos, as pessoas que tinham lepra, usavam à beira do caminho para pedir esmolas. E é provavelmente isso que Jesus está proibindo esses apóstolos de fazer. Eles não deveriam levar dinheiro, e eles também não deveriam levar bolsa para pedir dinheiro. Então nesta caminhada deles que era urgente, eles deveriam dar de graça a mensagem que eles aprenderam e receberam. Eles não deveriam levar dinheiro. Eles não deveriam levar aqueles cintos para guardar recursos. E eles não deveriam levar uma bolsa para pedir esmolas. Aí você pensa assim, como é que esses homens iam sobreviver nessa missão? Mas não é só isso. Não era para levar também 2 túnicas, não era para levar uma roupa extra. Não era para levar uma sandália extra. Não era para levar também um bordão, um cajado. Eles não podiam levar essas coisas. Aí você pergunta, por que o Senhor Jesus está fazendo isso? Havia uma tradição, uma lei, que para entrar no templo, para adorar e para exercer o serviço sacerdotal, um sacerdote não podia levar nem a sua túnica, nem o seu bordão e nem a sua sandália. Tirava a sandália, tirava a túnica e deixava o bordão, vestia a roupa sacra, a roupa santa e exercer o seu serviço sacerdotal. Então a maioria dos comentaristas olha para esse texto e eles interpretam da seguinte maneira, e eu concordo com essa interpretação deles. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos, depois de falar que eles não deveriam levar dinheiro e nem uma bolsa para pedir dinheiro, Jesus está dizendo para eles também, vocês vão entrar nesta missão e vão exercer esta missão como se vocês estivessem entrando no templo. Ou seja, Jesus está classificando aquele mundo onde eles deviam pregar como um templo. O templo não é mais aquele templo de Jerusalém, mas o lugar onde vocês colocarem a planta do pé de vocês, esse é o templo onde vocês vão pregar. Então o comportamento daqueles apóstolos deveria ser no mundo o mesmo comportamento que eles têm quando eles entram no templo. E isso é algo muito interessante para nós também. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando nos comissionou, disse que quando nós fôssemos pelo mundo, ou ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, qual deve ser o comportamento que eu devo ter por todo mundo? O mesmo comportamento que eu tenho quando eu estou entrando dentro da igreja. A gente tem a mania de mudar o comportamento quando a gente entra na igreja, considerando que o comportamento aqui precisa ser mais santo do que o comportamento lá de fora. Mas Jesus entende isso de uma forma absolutamente diferente de nós. Porque o Senhor Jesus está entendendo que nós não vamos fazer discípulos aqui dentro da igreja. Nós temos que fazer discípulos aonde? Do lado de fora da igreja. Então é muito mais importante que o meu comportamento fora da igreja seja um comportamento parecido ou melhor até do que aquele comportamento que eu tenho aqui quando eu considero que eu estou diante da face de Deus. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou também diante da face de Deus em qualquer lugar por onde eu for. Tanto quanto nós estamos dentro da igreja. Você não está mais na presença de Deus dentro da igreja do que do lado de fora, ou na sua casa. Deus olha do céu e vê toda essa terra.
Não há nenhum lugar nessa terra onde nós estamos mais distantes de Deus ou mais próximos de Deus, porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E então Jesus está aplicando isso à missão daqueles apóstolos. Vocês vão andar por toda a terra como se estivessem diante da face de Deus. E o segundo motivo das recomendações, por que Jesus faz isso, é porque o povo que precisa ser alcançado é o povo que está do lado de fora. E então o melhor comportamento nosso vai ser dado aonde? Dentro da igreja ou do lado de fora? O melhor comportamento precisa ser dado aonde as pessoas que precisam ser alcançadas estão. Então Jesus está dando condições para eles. Condição, que eles entregassem de graça o que eles receberam de graça. Que eles não levassem nada que pudesse atrapalhá-los na missão. Eles deveriam focar no objetivo que Deus lhes deu. Então não levassem dinheiro, não levassem peso extra. Eles não deveriam mendigar. Eles não deveriam andar por aqueles caminhos como alguém que estava passando miséria. E eles não deveriam andar com aquela sobrecarga de bagagem, levando uma porção de coisas, primeiro porque isso é pesado, e segundo porque eles deveriam adotar no mundo o mesmo comportamento que eles adotavam dentro do templo. E aí o Senhor Jesus conclui a última condição dizendo, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Agora nós vamos entender como é que esses homens iam sobreviver sem levar dinheiro, sem levar bolsa para pedir dinheiro, dando de graça o que eles receberam de graça. E sem levar túnica, e sem levar sandália, e sem levar bordão. Como é que eles iam sobreviver? O próprio Senhor Jesus disse, vocês devem ir, e por onde quer que vocês forem, as pessoas vão saber que vocês são dignos de receberem um alimento, porque vocês estão trabalhando. O apóstolo Paulo vai usar isso lá na frente, para falar um pouco sobre relação de igreja com o pastor. Digno é o trabalhador do seu salário. Pastor, missionário, ou qualquer pessoa que dedique tempo exclusivo para a proclamação do Evangelho, essa pessoa deve receber um pagamento digno por aquilo que ela está fazendo, de tal maneira que ela faça sem se envergonhar o que ela está fazendo, nem por pedir esmola e nem a tentação de vender alguma coisa que ela recebeu de graça. É por isso que igrejas pagam salários para pastores, missionários, evangelistas, porque esse é um princípio bíblico, é o princípio de que digno de salário é aquele que trabalha. Trabalhou, é digno de receber, sem mendigar e sem vender, receber algo que é dado voluntariamente pela igreja, no reconhecimento do trabalho que está sendo feito.